Vamos agora para disfunções sexuais, unidade 3. Estratégias terapêuticas e intervenções clínicas. Psicoterapia e terapia cognitivo-comportamental, TCC, aplicada às disfunções sexuais. A psicoterapia desempenha papel central no tratamento das disfunções sexuais, pois esses quadros são frequentemente influenciados por fatores psicológicos e relacionais que não podem, de forma alguma, serem resolvidos apenas por intervenções farmacológicas ou fisioterapêuticas. Entre as abordagens psicoterápicas, a terapia cognitivo-comportamental, também conhecida como TCC, se destaca pela sólida base empírica e pela eficácia comprovada em ensaios clínicos para condições como disfunção erétil, ejaculação precoce, anorgasmia e transtorno do interesse / excitação sexual feminina. A TCC parte da premissa de que pensamentos, emoções e comportamentos estão interligados e que crenças disfuncionais sobre sexualidade podem perpetuar estas mesmas disfunções. Por exemplo, homens com ejaculação precoce frequentemente apresentam cognições de antecipação negativo, o famoso pensamento negativo. Vou falhar novamente, vou falhar de novo. O que intensificam a ansiedade e reduzem o controle ejaculatório. Em mulheres com transtorno do interesse / excitação, crenças de inadequação corporal e medo de julgamento podem inibir a resposta sexual. Intervenções cognitivas buscam reestruturar esta forma de pensar, reestruturar esses pensamentos, promovendo maior autoconfiança e, consequentemente, maior satisfação. No âmbito comportamental, a terapia cognitivo-comportamental utiliza técnicas clássicas da terapia sexual, como o Sensate Focus, de Masters e Johnson, 1966, que enfatiza a exploração corporal sem pressão de desempenho, e em casos de ejaculação precoce são aplicadas técnicas como o Start-Stop e o Squeeze, que ensinam o paciente a reconhecer os sinais de excitação e a controlar voluntariamente o reflexo ejaculatório. Essas práticas, quando associadas ao trabalho cognitivo, demonstram alta taxa de sucesso, sobretudo quando há participação do casal no processo terapêutico. A TCC também incorpora recursos contemporâneos, como o treino de mindfulness, que auxilia na redução da ansiedade de desempenho e no aumento da consciência corporal. Estudos recentes mostram que práticas de atenção plena melhoram o funcionamento sexual em mulheres com transtorno do interesse / excitação, ao favorecer a conexão com as sensações físicas e o prazer durante a atividade sexual. Outro diferencial da TCC aplicado às disfunções sexuais é a ênfase em intervenções de curto e médio prazo, com protocolos estruturados que favorecem resultados mensuráveis. Instrumentos como o Family Sexual Function Index, FSFI, e a International Index of Erectile Function, IIEF, são frequentemente utilizados para monitorar o progresso, oferecendo parâmetros objetivos ao longo do tratamento. Do ponto de vista ético, o processo terapêutico deve respeitar a autonomia do paciente e ocorrer dentro dos marcos do Código e da Conduta de Ética Profissional da Psicologia, é o CFP de 2005, que veda práticas discriminatórias e patologização da diversidade sexual. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados de 2018, também se aplica. Uma vez que informações sobre vida sexual são dados sensíveis, devem ser coletados apenas com consentimento informado e armazenados em sistemas com muita segurança. Nos casos em que a disfunção sexual está associada a experiências de violência ou trauma, o psicoterapeuta deve alinhar sua conduta às garantias previstas na Lei 12.845 de 2013,
que assegura atendimento integral a vítimas de violência sexual. Integral, tá? Nessas situações, a TCC pode incluir técnicas específicas de manejo de trauma, como a desensibilização sistemática e o reprocessamento de memórias disfuncionais, sempre respeitando o ritmo do paciente e sua capacidade de enfrentamento, nada de forçar o paciente. A TCC também tem forte componente educativo, promovendo a psicoeducação sobre anatomia, ciclo de resposta sexual, mitos e tabus. Essa dimensão pedagógica é essencial no Brasil, onde a ausência de educação sexual formal contribui para a perpetuação de crenças distorcidas. Ao oferecer informações claras e cientificamente embasadas, o terapeuta ajuda a reduzir o estigma e a vergonha, frequentemente associados às disfunções sexuais. Na prática clínica interdisciplinar, a TCC deve ser integrada a outras intervenções, como fisioterapia pélvica, terapias hormonais e farmacológicas. Esse modelo integrado responde à natureza multifuncional, multifatorial das disfunções sexuais e potencializa os resultados terapêuticos. Assim, a TCC não substitui, mas complementa outras modalidades de cuidados, reforçando a abordagem biopsicossocial. Em síntese, a psicoterapia e a TCC aplicadas às disfunções sexuais constituem ferramentas poderosas e fundamentais para o restabelecimento da saúde sexual. Ao articular evidências científicas, ética, profissional e legislação de proteção ao paciente, a TCC promove não apenas a melhora clínica, mas também a melhora da dignidade e o empoderamento dos indivíduos. Sua aplicação em consonância com o DSM-5-TR, a CID-11 e as legislações brasileiras assegura práticas atualizadas, seguras e humanizadas, em plena consonância com os direitos humanos, logicamente, e o conceito ampliado de saúde sexual da OMS. Terapias farmacológicas, inibidores da fosfodiesterase 5 e SRS, da paroxetina, uso off-label no Brasil, e regulamentação pela Anvisa. As terapias farmacológicas representam um pilar fundamental no manejo das disfunções sexuais, especialmente em condições como disfunção erétil, a chamada DE, e ejaculação precoce, a EP. Nas últimas décadas, avanços significativos resultaram em medicamentos de alta eficácia e relativa segurança, alterando radicalmente a qualidade de vida dos pacientes. Contudo, o uso dessas drogas exige atenção aos aspectos regulatórios e éticos, sobretudo no contexto brasileiro, onde nem todos os fármacos utilizados possuem registro formal na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também conhecida como Anvisa. Desculpe. Os inibidores da fosfodiesterase 5 e PDE5, como sildenafila, tadalafila, verdenafila e avanafila, constituem a primeira linha de tratamento na disfunção erétil. Eles atuam inibindo a degradação da guanosina monofosfato cíclica, GMPC, promovendo o relaxamento da musculatura lisa peniana e facilitando a ereção mediante estímulo sexual. Ensaios clínicos demonstram taxas de eficácia superiores a 70%, com melhora significativa na função erétil, avaliada pelo International Index of Erectile Function. Apesar do seu amplo uso, os IPDE5 não são isentos de efeitos adversos. Cefaleia, rubor facial, congestão nasal, distúrbios visuais, aumento da pressão, são os mais comuns. Há contraindicações absolutas em pacientes que utilizam nitratos devido ao risco de hipotensão grave. O uso deve ser individualizado considerando fatores cardiovasculares, metabólicos e interação medicamentosa.
A Anvisa regulamenta rigidamente a prescrição desses medicamentos, que são disponibilizados mediante receita médica simples, mas com responsabilidade ética do médico prescritor. No tratamento da ejaculação precoce, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ISRS, como paroxetina, sertralina e fluoxetina, têm sido empregados com sucesso, ainda que fora das indicações originais. Seu mecanismo de ação envolve o aumento da disponibilidade sináptica de serotonina, retardando o reflexo ejaculatório. Estudos mostram que o uso diário de ISRS pode aumentar o ILT, Intervaginal Ejaculatory Latence Time, que é o tempo de ejaculação, em até 300%, embora os efeitos colaterais como náusea, sonolência e disfunção sexual secundária possam realmente limitar a adesão a esses medicamentos. A dapaoxetina, um SRS de curta ação, foi desenvolvido especificamente para o tratamento da ejaculação precoce. Seu perfil farmacocinético permite a administração sob demanda cerca de 1 a 3 horas antes da atividade sexual e, com isso, reduzindo os efeitos acumulativos. Contudo, no Brasil, a dapaoxetina não possui registro na Anvisa, configurando, portanto, o uso off-label, quando prescrita por importação especial. Essa situação exige cautela. O profissional deve informar ao paciente sobre a ausência de registro nacional, os potenciais riscos e quais são as alternativas terapêuticas, obtendo com o paciente, consentimento depois de informado todo detalhado. A regulamentação da Anvisa tem papel crucial nesse cenário. Ao não registrar determinados fármacos, a agência considera fatores de eficácia, segurança, farmacovigilância e interesse público. Assim, prescrever medicamentos não aprovados implica em maior responsabilidade ética e legal por parte do profissional, que deve estar amparado pelo Código de Ética Médica, CFM de 2018, e pela jurisprudência vigente. A mesma lógica se aplica a fisioterapeutas e psicólogos, que não podem indicar ou prescrever fármacos, mas devem compreender seus efeitos para atuar em interdisciplinaridade com as outras técnicas. O uso de terapias farmacológicas em disfunções sexuais também precisa respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, de 2018, que é a Lei 13.709. Informações sobre medicamentos utilizados, efeitos adversos e resposta terapêutica configuram dados sensíveis, exigindo, portanto, total sigilo, consentimento expresso e segurança na guarda de prontuários físicos e digitais. A proteção desses dados é essencial considerando o potencial de estigmatização e discriminação que ainda recai sobre a maioria das disfunções sexuais. Outro aspecto ético que deve ser levado em conta refere-se ao risco de medicalização excessiva da sexualidade. A dependência exclusiva de soluções farmacológicas pode inviabilizar determinantes psicológicos relacionais a socioculturais das disfunções sexuais. Assim, as terapias medicamentosas devem ser integradas a uma abordagem biopsicossocial que inclua psicoterapia, terapia sexual e fisioterapia do assoalho pélvico. Essa integração evita reducionismos e promove maior eficácia terapêutica. Na docência é fundamental ensinar os estudantes a compreender tanto os mecanismos farmacológicos quanto os marcos regulatórios e éticos. Tem que conhecer os dois lados. Discutir o uso off-label, a responsabilidade profissional e os limites da prescrição em cada categoria é indispensável para a formação crítica dos alunos. Além disso, deve-se destacar o papel da pesquisa clínica no processo de registro de medicamentos, reforçando com isso que avanços terapêuticos precisam realmente estar alinhados a rigorosos critérios de segurança. Em síntese, as terapias farmacológicas para disfunções sexuais representam um recurso valioso,
mas que deve ser utilizado com cautela, atualização constante e principalmente responsabilidade ética. Os IPDE-5 são eficazes e bem estabelecidos para a disfunção erétil, tadalafila da vida. Os ISRS podem ser úteis em ejaculação precoce, embora com limitações. E a dapaoxetina, ainda não aprovada no Brasil, exemplifica os dilemas do uso off-label. A regulamentação da Anvisa, aliada às legislações nacionais e aos manuais diagnósticos internacionais, orienta uma prática segura, responsável e centrada na dignidade do paciente. Terapias tópicas e recursos adjuvantes em disfunções sexuais. As terapias tópicas representam alternativas terapêuticas importantes no manejo das disfunções sexuais, sobretudo quando se busca reduzir efeitos colaterais sistêmicos ou oferecer intervenções localizadas. Elas incluem, por exemplo, lubrificantes vaginais, anestésicos tópicos, cremes hormonais e agentes vasodilatadores, frequentemente utilizados como adjuvantes em protocolos integrativos. Embora não substituam intervenções farmacológicas sistêmicas ou psicoterápicas, seu uso pode potencializar os resultados clínicos, melhorar o conforto e, com isso, facilitar a adesão ao tratamento. No tratamento da dispareunia e do transtorno da dor gênito-pélvica / penetração, que nós já falamos na unidade 2, o TDGPP, os lubrificantes vaginais à base de água ou silicone são amplamente utilizados, reduzindo o atrito e promovendo maior conforto durante a atividade sexual e, com isso, melhorando o prazer. Já os hidratantes vaginais, como os à base de ácido hialurônico, possuem efeitos de longo prazo, auxiliando na restauração da mucosa vaginal, especialmente em mulheres no climatério e pós-menopausa. Ensaios clínicos demonstram que esses recursos melhoram a qualidade de vida sexual, reduzindo sintomas de ressecamento e, com isso, os sintomas da dor. Entre os recursos tópicos mais utilizados em homens com ejaculação precoce, destacam-se os anestésicos locais, como cremes ou sprays de lidocaína e prilocaína. Esses agentes reduzem a sensibilidade peniana e aumentam o tempo de latência ejaculatória, o IELT. Embora eficazes, devem ser usados com cautela, pois podem causar efeitos indesejados. Sempre tem, né? Qualquer medicamento tem que cuidar. Como diminuição da sensação de prazer ou transferência para a parceira. Estudos apontam que o seu uso combinado com preservativos reduz esse risco, além de potencializar o efeito terapêutico. O preservativo ele inibe um pouco também, né? No contexto da disfunção erétil, agentes tópicos vasodilatadores como alprostadil em gel e intrauretral têm sido estudados, embora menos eficazes que os inibidores de fosfodiesterase 5, os IPDE5. Esses recursos podem ser úteis em pacientes que apresentam contraindicações ao uso sistêmico de tais fármacos, tais medicamentos. A aplicação tópica permite absorção local e ação direta nos corpos cavernosos, minimizando efeitos sistêmicos, ainda que com taxas de eficácia mais modestas, taxas de eficácia menores, né? Outro recurso relevante é o uso de cremes hormonais tópicos, como os que contêm estrogênio ou testosterona com baixas concentrações. Em mulheres no climatério, os cremes vaginais de estrogênio demonstram eficácia na melhora da lubrificação, na espessura epitelial com a garganta seca e na redução de sintomas de atrofia urogenital, sendo recomendados por sociedades como a North American Menopause Society, NAMS, NAMS, e em homens o uso de testosterona tópica deve ser cuidadosamente avaliado, restringindo-se a casos de hipogonadismo comprovado, sempre sob supervisão médica regulatória.
Além dos fármacos, destacam-se os recursos adjuvantes, como os dispositivos de terapia por ondas de choque de baixa intensidade para a disfunção erétil, que estimulam a angiogenese peniana e apresentam resultados promissores em estudos recentes. Também se inclui dispositivos de vácuo, os Vacuum Erection Devices, e técnicas de biofeedback em fisioterapia pélvica, que ampliam a consciência corporal e favorecem respostas sexuais mais satisfatórias. A utilização de fitoterápicos e suplementos naturais como ginseng, maca peruana, a ioimbina, também é relatado como recurso adjuvante em diversas culturas. Tá? Entretanto, a literatura científica ainda apresenta evidências limitadas quanto à eficácia e segurança desses produtos. Aqui no Brasil, a Anvisa regula a comercialização de fitoterápicos, tá? Exigindo registro específico e laudos de qualidade, o que deve ser realmente bem observado pelos profissionais de saúde para evitar riscos ao consumo indiscriminado. Do ponto de vista ético, é imprescindível que todas as terapias tópicas e recursos adjuvantes sejam oferecidos com base em consentimento informado, explicando benefício, limitações e possíveis efeitos adversos. Isso é especialmente importante no caso de fármacos de uso off-label, aqueles que não são regulados pela Anvisa, ou de produtos sem registros, em que a responsabilidade legal do prescritor, de quem prescreveu, é ampliada. A LGPD de 2018 também deve ser considerada, garantindo sigilo nos registros de prescrição e uso desses tratamentos. Outro ponto crucial é o combate ao estigma associado ao uso de terapias sexuais, muitas vezes visto como sinal de fraqueza e de incapacidade. Cabe ao profissional desmistificar tais concepções, enfatizando que o uso de lubrificantes, anestésicos, dispositivos, não é um indicador de fraqueza ou de falha, mas sim parte de uma estratégia terapêutica baseada em evidências científicas e centrada no bem-estar sexual. Essa postura contribui para manter a adesão ao tratamento e melhora dos resultados clínicos. Em síntese, as terapias tópicas e os recursos adjuvantes constituem ferramentas valiosas no tratamento das disfunções sexuais, oferecendo alternativas seguras e eficazes quando integrada a abordagens biopsicossociais. Sua utilização deve estar alinhada a protocolos científicos, regulamentação da Anvisa e princípios éticos de confiabilidade e consentimento informado. Dessa forma, contribuem para a promoção da saúde sexual como direito humano fundamental e para a melhoria da qualidade de vida de homens e mulheres durante o seu relacionamento e na sua vida sexual. Fisioterapia pélvica, exercícios de Kegel, cones vaginais, biofeedback, ginástica hipopressiva e protocolos atuais. A fisioterapia do assoalho pélvico consolidou-se nas últimas décadas como recurso fundamental na prevenção e tratamento de disfunções sexuais, uroginecológicas e anorretais. Seu objetivo é promover o fortalecimento, a coordenação e o relaxamento da musculatura pélvica, favorecendo não apenas a função sexual, mas também a continência urinária e fecal. A famosa incontinência urinária, né? Pesquisas recentes demonstram que programas de reabilitação pélvica estão associados a melhora significativa da satisfação sexual em homens e mulheres, reforçando a importância de sua inclusão em protocolos integrativos de saúde sexual. Os exercícios de Kegel, descritos por Arnold Kegel em 1948, constituem a base pela fisioterapia pélvica. Constituem contrações voluntárias e repetidas dos músculos do solo pélvico,
com progressão de intensidade e tempo de sustentação. Estudos controlados indicam que a prática regular aumenta a força muscular, melhora a lubrificação vaginal, mas o exercício pode ser feito por homens também, tá? Favorece o alcance do orgasmo e auxilia no controle ejaculatório em homens. Atualmente, protocolos recomendam séries de 8 a 12 contrações, realizadas de 2 a 3 vezes ao dia por no mínimo 12 semanas. Agora para as mulheres. Os cones vaginais são dispositivos de diferentes pesos, tá? Eles vêm em 5, 7, 9, se não me engano. Utilizados para treinar a contração reflexiva da musculatura pélvica. A paciente insere o cone na vagina e deve contraí-lo para evitar que o dispositivo deslize, o dispositivo caia. Essa técnica é útil para aumentar a propriocepção, promover fortalecimento progressivo e melhorar a confiança sexual. Além disso, estudos relatam benefícios em casos de dispareunia e de transtorno da dor gênito-pélvica / penetração, quando usado em protocolos supervisionados. O biofeedback é um recurso tecnológico que permite ao paciente visualizar em tempo real a contração da musculatura pélvica por meio de sensores manométricos ou eletromiográficos. Essa estratégia é especialmente eficaz para indivíduos que apresentam dificuldade em identificar e contrair corretamente os músculos do assoalho pélvico. Ao fornecer feedback imediato, o recurso promove aprendizado motor mais eficiente e motiva o paciente da adesão ao tratamento. A ginástica hipopressiva, que é o GAH, é uma técnica baseada em posturas específicas associadas à apneia respiratória, que reduz a pressão intraabdominal e ativa reflexamente a musculatura pélvica e abdominal profunda. Embora inicialmente voltada para o tratamento de incontinência urinária, a GAH tem sido incorporada em programas de saúde sexual, pois favorece a vascularização pélvica, melhora o tônus muscular e contribui para o aumento da sensibilidade genital de uma forma geral. Pesquisas preliminares apontam resultados positivos em mulheres no climatério e no pós-parto, e do ponto de vista clínico, os protocolos atuais recomendam uma abordagem personalizada, considerando o quadro clínico, o histórico ginecológico ou urológico e os objetivos do paciente. Em casos de dor pélvica crônica, por exemplo, o foco inicial pode ser o relaxamento e o alongamento muscular, enquanto em disfunções eréticas e ejaculatórias, a prioridade é o fortalecimento, ao contrário, né? Vocês viram? A prioridade é o fortalecimento e o controle voluntário da musculatura. Essa individualização assegura maior eficácia e adesão ao tratamento. O papel da fisioterapia pélvica vai além da função muscular, alcançando também o campo da educação sexual. Muitos pacientes desconhecem a anatomia do assoalho pélvico e sua relação com o prazer e a saúde sexual. A intervenção fisioterapêutica inclui, portanto, orientação sobre postura, hábitos miccionais, uso de roupas adequadas e estratégias para melhorar a percepção corporal, o famoso se conhecer. Esse processo educativo contribui para o empoderamento e para a redução do estigma associado às disfunções sexuais. Do ponto de vista ético, o fisioterapeuta deve observar o Código de Ética do COFITO, Resolução 424 de 2013, que assegura respeito à intimidade, dignidade e consentimento informado do paciente. A manipulação da região íntima exige protocolos claros de consentimento e registro adequado em prontuário. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, também se aplica, visto que informações sobre vida sexual e práticas terapêuticas são classificadas como dados sensíveis. Você reparou como a gente fala muito em LGPD, né? Porque realmente são dados sensíveis, tá? Tudo relacionado a sexo. No Brasil, a prática da fisioterapia pélvica é reconhecida oficialmente pelo COFITO
que regulamenta a especialidade de fisioterapia em saúde da mulher, incluindo a atuação no assoalho pélvico. Esse respaldo legal garante a segurança do exercício profissional e a padronização dos protocolos, alinhando a prática clínica às diretrizes nacionais e internacionais. Em síntese, a fisioterapia pélvica é uma intervenção baseada em evidências, que inclui exercícios de Kegel, cones vaginais, biofeedback, ginástica hipopressiva e outras técnicas, adaptadas às necessidades individuais. Sua aplicação clínica deve ser interdisciplinar, articulando-se com psicoterapia e intervenções médicas, sempre dentro de parâmetros éticos, legais e científicos. Ao favorecer tanto a função fisiológica quanto a autoconfiança sexual, a fisioterapia pélvica contribui significativamente para a promoção da saúde sexual integral e como um direito de todo ser humano. Pompoarismo e educação sexual como estratégias complementares. Já falamos sobre pompoarismo. O pompoarismo é uma prática milenar, originária da cultura oriental, baseada na contração voluntária e rítmica da musculatura do assoalho pélvico com finalidades eróticas, terapêuticas e de autoconhecimento. Embora por muito tempo tenha sido transmitido de forma empírica, essa técnica vem sendo incorporada à fisioterapia pélvica e à educação sexual contemporânea, como recurso complementar no tratamento de disfunções sexuais femininas e também, mais recentemente, masculinas. Tá? Então o homem também pode fazer os exercícios de Kegel. Pesquisas recentes apontam que a prática do pompoarismo pode contribuir para a melhora da resposta orgástica, aumento da lubrificação vaginal, prevenção da incontinência urinária e fortalecimento da autoestima sexual. Em homens, exercícios adaptados têm demonstrado benefícios no controle ejaculatório e na manutenção da ereção, embora os estudos ainda sejam limitados em termos de evidência robusta. O treinamento pélvico consciente promovido pelo pompoarismo aproxima-se em sua essência dos exercícios de Kegel, porém com ênfase no aspecto erótico e na potencialização do prazer. Essa dimensão subjetiva, muitas vezes negligenciada pela medicina tradicional, reforça a importância do pompoarismo como prática que integra corpo, sexualidade e subjetividade. A educação sexual é outro pilar fundamental na abordagem das disfunções sexuais, coisa que no Brasil a gente não tem, né? No Brasil, a ausência de políticas, né, e a consistente, a permanência de tabus dificultam o acesso da população a informações confiáveis sobre anatomia, fisiologia e saúde sexual. Nesse sentido, a educação sexual atua como estratégia de prevenção, promovendo o autoconhecimento, a desmistificação de crenças errôneas e a valorização da sexualidade como parte da saúde integral. A integração entre pompoarismo e educação sexual amplia o alcance terapêutico, pois ambos favorecem o empoderamento do paciente. Ao aprender a controlar a musculatura pélvica e compreender seu funcionamento sexual, o indivíduo adquire maior autonomia sobre o seu corpo e sobre sua vida sexual, reduzindo sentimentos de importância ou inadequação. Essa autonomia é essencial para a superação de disfunções como anorgasmia, dor gênito-pélvica e disfunções ejaculatórias. Do ponto de vista cultural, o pompoarismo também carrega a função de resgatar práticas tradicionais e incorporá-las de forma crítica à ciência contemporânea. Essa integração exige cuidados éticos. É preciso diferenciar práticas terapêuticas supervisionadas
de abordar abordagens comerciais sem respaldo científico. Nesse contexto, cabe ao fisioterapeuta e ao educador sexual ou sexologista validar as técnicas baseadas em evidências e orientar os pacientes sobre o uso seguro dessas práticas. As legislações brasileiras oferecem suporte a incorporações dessas estratégias, tá? O COFITO, na sua resolução 403 de 2011, reconhece a atuação da fisioterapia em saúde da mulher e saúde pélvica, legitimando práticas de treinamento muscular, como o pompoarismo. Já a Lei 9.394 de 93 e as diretrizes curriculares nacionais reforçam a importância da educação em saúde como prática interdisciplinar, o que inclui a promoção da saúde sexual em diferentes contextos educacionais e comunitários. Do ponto de vista ético e legal, o uso dessas práticas deve respeitar, como sempre, nós sempre falamos sobre isso, o consentimento informado, a LGPD, e os códigos de ética profissionais CFP, CFM, COFITO. Isso implica garantir sigilo sobre informações sexuais, respeitar a autonomia do paciente e evitar a imposição de valores morais sobre a vivência da sexualidade. A prática clínica deve estar ancorada na dignidade e nos direitos sexuais e reprodutivos, reconhecidos como direitos humanos pela Organização Mundial de Saúde 2006 e pela Federação Internacional do Planejamento Familiar, IPPF, em 2011. Um desafio relevante é o combate ao estigma. Tanto o pompoarismo quanto a educação sexual ainda sofrem resistência em alguns contextos, muitas vezes associados a procedimentos religiosos ou culturais. Nesse cenário, é papel do profissional da saúde e o sexologista adotar uma abordagem crítica e inclusiva, explicando aos beneficiários clínicos e pedagógicos dessas práticas e dissociando-as de visões moralizantes. Em síntese, o pompoarismo e a educação sexual configuram estratégias complementares e eficazes no tratamento das disfunções sexuais. O primeiro atua diretamente sobre a musculatura pélvica e a consciência corporal, enquanto o segundo oferece subsídios cognitivos e critérios para uma vivência sexual saudável e responsável. Quando aplicado de forma ética, interdisciplinar e baseados em evidências, ambos contribuem significativamente para a promoção da saúde sexual, a autonomia dos indivíduos e a reconstrução ou construção de relações mais igualitárias e satisfatórias.